Olá, internet, bem-vindos ao VT News, o novo canal de fofocas aqui no YouTube. Eu me chamo Victor Treva e eu tô sempre aqui falando sobre a vida dos famosos e até daqueles que nem são tão famosos assim. Agora prestem atenção, se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever porque sempre tem conteúdo, tem fofoca aqui todos os dias. Agora então vamos para a parte que interessa, que é a fofoca. E eu vou mostrar para você que eu mereço ganhar você como inscrito do canal. Vem comigo, a fofoca sobre a família Pôncio. Se você estava na internet essa madrugada, você assistiu isso de camarote. O pastor Márcio Pôncio resolveu abrir as caixinhas de perguntas do Instagram. E tudo isso para poder responder os fãs. Só que ele não esperava que as pessoas fossem ser sinceras com ele, querer saber sobre a vida pessoal, sobre a família. E o que ninguém esperava que ele fosse responder. O pastor foi zero filtro, ele respondeu todas as perguntas, independente do grau de polêmica que ela poderia gerar. E gerou bastante, viu, gente? Então as polêmicas da família Pôncio estão longe de acabar, porque isso só foi o começo. Olha só, ele falou sobre a família estar estremecida, sobre eles terem se afastado, e também sobre o Saulo ter expulsado ele da própria casa. O filho expulsou o próprio pai de casa. Olha que ingratidão. Eu vou ler aqui para vocês as perguntas que ele respondeu. Essas perguntas estão também lá no Instagram, no @VTZeros. Se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, fica aí a oportunidade. Eu sempre levo as fofocas primeiro lá pro @VTZeros e depois eu trago aqui pro YouTube. Então vem comigo porque agora eu vou ler todas as perguntas que o pastor Márcio respondeu. Perguntas mega polêmicas que vai render ainda muita treta e a gente, lógico, adora, porque a gente adora uma treta. A primeira pergunta que o pastor respondeu foi como estava a situação da família. Perguntaram para ele, a família tá em paz? A resposta dele foi sempre. Ele quer dizer então que a família tá em paz, tá tudo tranquilo, porém caiu por terra, porque pelos próximos stories ele ficou falando outras coisas que eu não consigo imaginar que a família tá em paz. Como essa pergunta que ele respondeu. Por que você deixou de seguir Gabi, Sara e Saulo? Ele falou o seguinte: seguimos pessoas que temos o prazer em assistir. Não é o meu caso no momento, mas logo passa. Ou seja, no momento eu não tenho paciência para os meus filhos, então eu dei um follow em todo mundo. Só que aí cai por terra, né? Porque uma pergunta anterior, perguntaram se a família estava em paz e ele disse que estava. Como que a família está em paz se está rolando aí essa desarmonia? Se ele chegou a dar um follow nos próprios filhos e na nora? Pois bem, não parou por aí não. Tem mais pergunta. Outra pergunta que ele respondeu foi a seguinte: a relação da família está estremecida? Ele respondeu: diria que está sendo atacada, mas vamos vencer e superar. E aí a galera continuou fazendo perguntas sobre a família. Brigou com seus filhos? A resposta foi: me decepcionei, mas faz parte. Tá bem decepcionado então com os filhos, só que aí é aquela história, né? Por que será? Qual é o motivo? Vou contar para vocês, porque ele fala aqui o motivo. Perguntaram assim: o que aconteceu? Por que a família está estremecida? A resposta foi o seguinte: provocaçãozinha. Do nada entrou uma pessoa em casa se passando por apóstolo, dizendo ajudar as pessoas. Aos poucos o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas, promovendo dissensão, separação de casal e etc. Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Ele falou isso aqui porque tem uma outra pessoa religiosa na casa dele que parece que é uma pessoa próxima do Saulo, próxima da Gabi e da Sara. E segundo o pastor, essa pessoa estaria dividindo a sua família, estaria colocando ideias na cabeça dos filhos, fazendo com que os filhos se afastem dos pais, se afastem dos amigos. Olha que confusão, viu? E ele continuou aqui agora falando sobre o Saulo. Perguntaram para ele: você ainda frequenta a casa do Saulo? E ele respondeu: na verdade, eu fui expulso de lá. Saulo expulsou o próprio pai de casa. Ele não deu mais detalhes, mas eu suponho aqui que provavelmente o pastor tenha confrontado Saulo sobre essa nova doutrina, sobre essa nova pessoa que ele está seguindo, e o Saulo não gostou do questionamento do pai e botou ele para correr, tirou o pai de casa, falou: sai da minha casa que você não fica, e o cara foi expulso. E eu acho que deve ser esse um dos principais motivos por qual ele está respondendo essas perguntas, para ver agora se o Saulo, depois dessa repercussão, se redime, chama o pai de volta para conversar, para tomar um café, para rezar, fazer um culto. De repente, a gente não sabe, eles são uma família religiosa, por que não? Enfim, as perguntas continuaram e perguntaram: você está triste porque eles estão indo em outro ministério? Então aqui já vem a pergunta ali envolvendo a religião. E ele respondeu o seguinte: não por isso, estou triste por estarem sendo enganados a servir a homem e não a Deus. Quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Ou seja, aqui ele tá lembrando, né? Tá cutucando o Saulo e a Sara. Ó, vocês não lembram de onde vocês vieram, não?
Vocês não sabem de onde vocês vieram? Lá de baixo? Agora vocês estão no topo. Se vocês continuarem nesse caminho, vocês não sabem se vocês vão subir mais ou se a queda vai ser rápida. Então eu acho que isso daqui é mais uma preocupação de pai. Só que ele continua ainda falando. Perguntaram se eles mudaram de igreja. E o pastor respondeu: esse pessoal até então não tem igreja e vive em montes. Por isso incentivam os outros a não irem mais em igreja, mas depois mudam. Deus é maior. Então vocês estão acompanhando aí várias publicações da Sara, da Gabi, do Saulo. Eles vão para monte, eles ficam a noite inteira rezando. E é isso que está incomodando o pastor. Como ele segue uma pessoa que nem para a igreja vai? Porque assim, o pastor é super religioso, ele tem uma igreja super famosa no Rio de Janeiro, ele também faz vários cultos dentro da própria casa, ou na casa de amigos ou de outras pessoas, e aí ele não consegue entender. Pô, eu sou pastor, você tem uma igreja à sua disposição, você prefere subir um monte para rezar com uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que você nem tem intimidade? Aqui está a indignação com certeza do pastor. Falou sobre religião, deixou os filhos mais afastados de Deus, de repente, incomodou o pastor. O pastor está possesso, ele continua ali respondendo as perguntas, só que dessa vez ele deu uma aliviada. Perguntaram para ele como está a relação dele com a Gabi, e ele disse que a relação é muito boa. Só que aí perguntaram também sobre o casamento da Sara com Jonathan, e ele confirmou aquilo que todo mundo já sabia. Ele disse o seguinte: em crise, mas logo passa. Todo mundo já estava percebendo pelas redes sociais que a Sara não estava mais usando aliança, que ela tinha mudado a bio dela, que o Jonathan não aparecia tanto mais nos stories como antes. Então a galera muito esperta já falou, aí tem alguma coisa, e o pastor só confirmou isso daqui agora pra gente. Agora, turma, que polêmica, hein? Só que o pastor não parou por aí. Agora há pouco mesmo, ele fez um outro story bem polêmico. O story polêmico foi esse que você tá vendo aqui do lado. Ele comentou o seguinte: a partir de hoje, esse demônio começa a ser queimado. Oremos. E ali você pode ver, sei lá, um manto, um cachecol, eu não sei exatamente o que seria isso. Só que esse cachecol aqui seria do Robson, o suposto homem que leva Sara, Saulo e Gabi para o monte para rezar. Ele tá botando fogo nesse manto como se fosse uma forma de expulsar o inimigo. Então quer dizer, ele fez todo esse desabafo. Será que agora os filhos escutaram ele depois desse desabafo? Porque depois de tudo isso ele pegou o manto e botou fogo e publicou. Então quer dizer, alguma coisa deve ter acontecido. Talvez ele já tenha se resolvido com o Saulo e com a Sara, ou não, a gente não sabe. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Se você quiser saber mais dessa história, segue a gente aqui no YouTube, porque assim que tiver novas atualizações eu vou trazer pra cá e também vou levar lá pro Instagram, @VTZeros. Turma, eu vou ficando por aqui. Primeira coisa, eu não sei se meu áudio tá muito bom, porque eu estou tendo um probleminha com o meu microfone, isso é muito chato. Então eu não sei se a qualidade do áudio tá bacana, espero que esteja bacana. Se não, me perdoe, eu vou tentar consertar isso no próximo vídeo. Agora eu fico por aqui, mas eu encontro vocês aqui no VT News amanhã. Um beijo e tchau, tchau.